Oi, sétimo ano. Queridos, olha aqui, atenção! Vamos rever assuntos que nós já tratamos, vamos nos preparar para o momento máximo, que é a nossa avaliação. Então, hoje nós vamos falar sobre as pinturas, né? O que nós vimos, como que essa cidade ela é retratada, né? Temos aqui a obra de Lazar Segal, que retratou o Morro Vermelho, né, uma comunidade, e esta mãe acalentando seu filho no meio desta tela, mostrando duas realidades, né? Mostrando aqui a comunidade, mostrando lá embaixo a praia, onde as pessoas têm mais condições, mas com a mesma dignidade. Lazar Segal, como tantos outros modernistas, ele veio para o Brasil, voltou com a ideia de mostrar a brasilidade, mostrar o seu povo, a sua gente e, mais importante ainda, a discriminação social. Este que foi o grande ponto deste período artístico, literário, o modernismo, porque ele veio agregar, dar voz a estas pessoas, sabe, mostrar essas pessoas, porque às vezes nós não conseguimos enxergar, porque não está ao nosso redor, não está ao alcance dos nossos olhos. Às vezes, quando nos deparamos com uma distinção social muito grande, ficamos chocados. Nossa, como que pode? Como que aquela pessoa sobrevive a isso? Certo? E aí o artista, o modernista, ele veio para expor, através da sua arte, essas condições sociais. Por que uns com tantos, com tanto e tantos com tão pouco? Né? Então, Lazar Segal teve essa contribuição. Já a Tarsila do Amaral, ela foi genial também, porque nessa obra aqui, Operários, ela colocou 51 pessoas, rostos de 51 pessoas aqui, expressando o quê? A cor da pele, expressando a nacionalidade da pessoa, expressando o povo trabalhador, porque quando o Brasil teve uma ascensão industrial, muitas pessoas advindas de outros países vieram para o Brasil. E ela colocou nesta tela genial, que está lá no Palácio do Governo, aqui em São Paulo. Vocês podem perceber quando tem falam o boletim, né, sobre a pandemia, a tela dos operários está lá do seu canto esquerdo, lá no finzinho, lá você vê depois aquele painel tropicalista maravilhoso que tem de fundo, ao lado está essa tela da Tarsila do Amaral, Os Operários. Mais do que representar pessoas, ela representou, pode ver o rosto das pessoas, é um semblante não triste, mas um semblante cansado. São trabalhadores que saem do seu trabalho e têm uma longa jornada ainda pela frente e voltam no outro dia e vão trabalhar de novo para conseguir apenas sobreviver dignamente, apenas. Será que é dignamente mesmo? Será que este quadro da Tarsila do Amaral, ele não é tão contemporâneo quanto ele foi quando ela pintou? Então, a arte, ela mostra, ela quer provocar, né? Ela quer provocar um debate, né? Ela não vem só porque é bonito, vou pintar um quadro com rostos de diversas pessoas. Não foi esse o intuito, certo?
E aí vimos aqui essa, é tão bonito, né? Essa tela aqui falando sobre o abandono, né? O que é o abandono, né? Quer dizer, uma pessoa chamou também a atenção, é mais uma reflexão para o abandono. Pode ser um abandono apenas físico, pode ser um abandono emocional, pode ser um abandono simplesmente eu não quero mais ter contato com você, vou te dar tudo material, mas eu não tenho mais um laço afetivo com você. Então o abandono aqui pode ser representado de diversas formas, mas sempre com o questionamento. A arte é reflexiva, ela é feita para pensar, ela é provocativa. Que tipo de sensação ela provoca em você? Qual o tipo de realidade que você tem para ela te provocar, certo? Então, é neste sentido. E aí temos aqui também, estudamos sobre o abrigo, a importância do abrigo para o ser humano. O Hélio Oiticica, com esse projeto, o projeto Ninho, ele criou um espaço, tentou criar, né, esboçou aqui a vontade de criar este espaço para dar para os moradores, né, de rua, que eles tivessem um lugarzinho para ele poder refletir, para ele descansar um pouco, para ele não ficar tão exposto para as pessoas, para que ele pudesse descansar um pouco melhor. Então ele fez um lugar super barato, né? Apenas com essa lona que ajudava as pessoas a não dormir com tanta luminosidade, ao acordar, ao amanhecer o dia, que ela não fosse exposta. Ali ela está deitada, descansando ainda, e as pessoas passando, muitas vezes quase, né, passando por cima dessas pessoas, que elas tivessem um abrigo da chuva, do vento, que elas não se sentissem tão expostas. Então é um trabalho belíssimo do Hélio Oiticica, que infelizmente não deu certo no Brasil. E temos aqui agora a arquitetura, né? Esse arquiteto japonês, o que foi importante que ele fez? Ele fez uma planta de uma casa com materiais recicláveis. Então, ele colocou ali tudo que era importante para o ser humano, que ele fosse abrigado dignamente, que ele tivesse um lugar para ele descansar, que ele ficasse abrigado, longe do perigo de animais ou do tempo mesmo, com rolos de papel. Então é um papel impermeabilizado, tudo muito bem feito, e ele doou esta planta. Então as localidades, as sociedades que querem usar essa planta para ajudar as pessoas em situação de rua ou desabrigados por alguma catástrofe da natureza, pudessem usar esse projeto que ele doou para essas pessoas. E como exemplo, ele fez essa casa aqui com os tubos de papelão, né? Uma obra super barata, super durável, com todas as possibilidades, né? Então, até hoje está disponível. Se alguém sentir, né, provocado, né, em tentar ajudar pessoas, né, comunidades, esta obra é de domínio público. Qualquer um pode ir lá e usar a planta desse artista. Temos aqui também a arquitetura vernacular, quando as pessoas usam aquilo que é próprio da natureza, que está ao alcance delas. O que a natureza naquele lugar dá, né? Dá para você fazer o seu abrigo. Por exemplo, aqui era argila. Então eles pegavam este barro, faziam essas casas, são casas muito frescas. E observem, olha, toda
a arte geométrica aqui do desenho, que representa essa sociedade, foi feita para pintar essas casas. Então, e este terreno, o que eles usavam, era morado. Então, eles viviam neste condomínio, era um lugar deles, né? Que aí fugia ali do perigo dos animais e eles se sentiam mais seguros, é claro, né? Estando num lugar todo murado, que não tivesse acesso a qualquer pessoa entrar. Então, aqui eles utilizaram da natureza para fazer essa obra. Temos aqui os nossos índios também, né? Então eles fazem uma casa comum, totalmente com materiais da natureza. Arquitetura vernacular é quando você usa aquilo que a natureza dispõe para você construir o seu abrigo. Então temos esse grande exemplo, palhas de coqueiros, troncos de árvore, todos entrelaçados, apoiados e presos com cipó, e as pessoas ali construindo, não chove, é uma coisa incrível. As palhoças, né, das praias usam essa técnica para cobrir ali o seu recanto. Temos também, estudamos a planta, como que é importante essa arte, a arquitetura para projetar o nosso abrigo. Então, você vai no seu arquiteto, você fala, olha, eu quero uma cozinha conceito aberto, eu quero 2 quartos, eu quero uma sala, uma casa térrea ou não. Você vai dar todas as informações e ele vai criar uma planta. E hoje é exatamente assim que você vê o seu projeto, né? Ele te mostra aqui em 3D, né? Como vai ficar a sua casa, simula uma decoração, que obviamente cada um vai fazer do seu jeito, né? Como você pediu, olha, eu quero um balcão, eu quero estar integrado na cozinha, eu quero uma sala não tão grande, enfim. Então, a arquitetura é fundamental para a construção do seu abrigo. Então, mais uma vez, aí o artista vai lá, desenha, projeta, faz um esboço. Para ser um arquiteto, você também precisa ter esse traço, ter essa ideia, né, de se expressar, certo? E aí nós temos hoje as casas sustentáveis, né? A arquitetura sustentável. O que é importante hoje numa casa? Que ela seja o máximo sustentável possível, que ela não use a natureza com tanta força, né? Que minimize esse uso, né, da natureza. Então, o que ela faz? Ela tem a cobertura com os tetos, né, com plantas. Por quê? Porque fica muito fresca a casa fica úmida no sentido do terreno, né, ter o frescor que as plantas oferecem. Nós temos aqui com certeza que as hortas, olha, suspensas. Temos aqui um lugarzinho para você andar, mas tudo com grama. Hoje as garagens, geralmente, elas não são cobertas, assim, elas usam gramado. Você entra na sua casa ali, coloca seu carro ali, ele fica exposto, já não é mais como é hoje, né, assim, na metrópole, né, tudo mais fechado possível. Nos grandes condomínios é o contrário, né? Não existem muros, as casas são abertas, o quintal, e pedriscos, não mais cimento, porque o cimento não é permeável e a água da chuva fica represada. Então, com o pedrisco a água vem, escorre para o solo. Então, isso tudo é importante quando você pensa na arquitetura sustentável. Os grandes arquitetos, hoje, eles já fazem os projetos imbuindo
dentro desse projeto a natureza. Então eu tenho um terreno, no meio desse terreno tem uma árvore. O que eu vou fazer? Eu vou derrubar a árvore? Não, não quero fazer isso. Então eu coloco a árvore dentro da minha casa. Imagina que charme, que não é uma coisa dessa, né? Então os artistas, hoje os arquitetos, eles usam arquitetura sustentável. E temos aqui, por exemplo, olha aqui, ó, os telhados, né, que vêm junto com o gramado. Olha que coisa linda. Olha quanto verde, essa área todinha aqui dessa casa era para não ter nada, uma planta, nada. Com o telhado sustentável, do telhado ecológico, olha a planta aqui em cima, sem interferir em nada dentro da sua casa. É sensacional. Temos aqui os painéis solares, cada vez mais usados, né? Hoje as casas que são feitas hoje, elas já usam a água aquecida pelo sol em toda a casa. Então o chuveiro é com água aquecida, as torneiras são com água aquecida pelo sol, pelos painéis solares. Então isso tudo é muito novo e cada vez mais usado nas produções recentes. E aí nós pensamos na arquitetura sustentável para mover e modificar a maneira desse entrosamento entre o homem e a natureza, entre o seu abrigo e a natureza. Então hoje não tem como isso ficar desassociado, isso é muito importante. Então, queridos, na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre todo esse contexto e nos preparar para a nossa prova. Um beijo da Pro, muita saúde para todos, até a próxima aula.